Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Testemunho Direto. Na tarde desta quinta-feira vamos falar dos cortes nas indemnizações por despedimento. O Governo já confirmou a intenção de rever os critérios e assim aproximar as indemnizações que são nesta altura pagas pelos despedimentos ilegais ao montante que é pago no caso de despedimentos legais. Outro dos objetivos do Governo passa por voltar a desbloquear a contratação coletiva de trabalho e, no caso dos despedimentos, também evitar o recurso dos trabalhadores aos tribunais. É para já uma das propostas do Executivo que vai ser discutida com os parceiros sociais e, se avançar, pode vir a estar incluída na 12ª avaliação da Troika. É o tema que vamos discutir na tarde desta quinta-feira. Aquilo que queremos perceber é se os cortes nas indemnizações por despedimentos ilegais vão ajudar ao crescimento da economia, se a medida vai, de facto, também reduzir aquilo que são os recursos para os tribunais feitos pelos trabalhadores. Já sabe que pode participar de várias formas, através do telefone 229538525, repito, 229538525. Pode também fazê-lo através de e-mail para testemunhodireto@sapo.pt ou deixar-nos a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal. Para nos ajudar na análise ao mercado laboral, temos o professor Paulo Mota, é professor de Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Já lá vamos falar mais à frente neste programa. Antes de mais, olhamos então aquilo que são as intenções do Governo, que já foram desde logo criticadas pelos sindicatos, nomeadamente pela CGTP. É mais um pacote de medidas que o Governo quer chegar a consenso com a Troika e os parceiros sociais. Em cima da mesa está a diminuição das indemnizações por despedimento ilegal e a tentativa de ressuscitação da contratação coletiva de trabalho. As propostas vão ainda ser discutidas em sede de concertação social, mas a Federação Sindical, a Administração Pública e a CGTP rejeitam já qualquer acordo. Uma ilegalidade monstruosa, porque o despedimento sem justa causa é proibido pela Constituição da República Portuguesa. Portanto, eles não podem alterar o princípio do despedimento sem justa causa sem alterar a Constituição da República, sob pena de, mais uma vez, se colocarem como um governo contra a Constituição da República Portuguesa. Segundo lugar, o que está aqui em marcha é também uma outra atitude que é inconstitucional, que é de condicionar o acesso dos trabalhadores aos tribunais para reclamarem a sua reintegração no posto de trabalho no caso de terem sido despedidos ilegitimamente e ilegalmente. Portanto, no espaço de um diploma, nós encontramos logo duas inconstitucionalidades. Críticas que mereceram já um comunicado do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que sublinha que estas propostas já constavam no memorando de entendimento anterior e avisa que a prioridade é desbloquear a contratação coletiva de trabalho. O objetivo do Governo é que as indemnizações por despedimento sem justa causa possam ser pagas como nos despedimentos legais. Ou seja, o trabalhador passa a receber apenas 12 dias por cada ano de trabalho, em vez dos 15 a 45 dias quando é despedido ilegalmente. O Executivo de Passos Coelho quer tornar o mercado de trabalho mais dinâmico e eficiente e reduzir o recurso aos tribunais. A ideia foi já defendida pela Troika em 2012, mas foi sempre rejeitada pelo Governo. Volta agora a ser inserida num pacote de propostas resultantes da 11ª avaliação e que podem vir a constar na 12ª revisão da Troika. Na mesma linha de alterações, pode ainda estar a contratação coletiva, que está bloqueada desde 2012 por imposição dos parceiros internacionais. O Governo conseguiu agora luz verde e reúne consenso na concertação social para promover os contratos coletivos de trabalho, embora adequados aos atuais critérios.
Faz sentido esta medida do Governo aproximar as indemnizações que são pagas aos despedimentos legais àqueles que são considerados despedimentos ilegais? É a pergunta também que lhe colocamos na tarde desta quinta-feira. Já sabe que pode participar também no inquérito através de 2 números de telefone. Os cortes nas indemnizações ajudam ao crescimento da economia? Se a sua resposta é sim, liga ao 760 300 621. Se a sua resposta é não, liga o 760 300 623. Professor Paulo Mota, aquilo que lhe pergunto tem exatamente a ver com isso. Se faz sentido mexer nestas indemnizações ou no valor que é pago nas indemnizações, e se faz sentido esta aproximação entre os despedimentos que estão a cumprir a lei e aqueles que desrespeitam a própria lei? Boa tarde. Esta medida, do ponto de vista do crescimento económico, que é o que nos interessa aqui neste momento, é uma medida, eu diria, mais uma vez, irrelevante. E, portanto, insere-se num conjunto de medidas que o Governo tem vindo a tomar no sentido da flexibilização do mercado de trabalho, mas esta é uma medida que não tem muito impacto, não terá basicamente impacto nenhum sobre a taxa de crescimento económico, quer no curto, e duvido muito que no longo prazo possa ter também um efeito significativo. Aliás, é essa a opinião dos parceiros sociais. Não é? As próprias confederações patronais consideram uma medida não prioritária. E, portanto, eu diria que, para além de não ser prioritária, é efetivamente irrelevante. Para além dos aspectos constitucionais que eu não sou especialista e não me consigo pronunciar, mas do ponto de vista estritamente económico, parece-me algo irrelevante no que diz respeito ao crescimento. Pode, de facto, haver aqui uma diminuição dos casos que chegam ao Tribunal, porque hoje em dia, mesmo aqueles trabalhadores, qualquer trabalhador que é despedido pode recorrer ao Tribunal, até muitas vezes o faz para de facto, averiguar dessa legalidade ou ilegalidade. Se as indemnizações forem pagas no mesmo número de dias de trabalho, falamos aqui de 12 dias por cada ano de trabalho, pode, de facto, desencorajar esse tipo de recurso ao Tribunal? Sim, é certo, sem dúvida uma medida que enfraquece um pouco a posição do trabalhador e nessa perspectiva poderá fazer diminuir os recursos para o Tribunal. Não há dúvida que vai nesse sentido, não é? E vai também no sentido de uma maior flexibilização do mercado de trabalho. A questão é se uma maior ou uma flexibilidade ainda maior do mercado de trabalho, porque já foram tomadas várias medidas nesse sentido, se é realmente essa a necessidade da nossa economia e se é efetivamente isso que vai potenciar o crescimento, quer no curto, quer no longo prazo. Discorda, portanto, dessa flexibilidade, professor? E aí tenho muitas dúvidas, não é? O que é que seria mais benéfico? Esta questão da flexibilidade do mercado de trabalho é uma questão que é discutida muitas vezes de um ponto de vista ideológico. E eu vou tentar aqui trazer uma perspectiva um pouco científica daquilo que a economia, a ciência económica diz sobre isto. Certo que a economia também diverge muito, há opiniões para vários gostos, mas há princípios. E um princípio fundamental dentro deste âmbito é que um mercado de trabalho muito rígido efetivamente não está correlacionado com um baixo nível de emprego e com um alto nível de desemprego. A rigidez do mercado de trabalho tem antes a ver com um menor dinamismo, tem mais a ver com fluxos mais reduzidos de entrada e de saída no emprego e de entrada e de saída no desemprego, mas não há evidência de que a rigidez esteja correlacionada com um elevado nível de desemprego, nem com um elevado nível de emprego. E, portanto, não é claro que a flexibilidade origina um aumento do emprego e uma diminuição do desemprego, e não é claro que esta flexibilidade acrescida vá gerar crescimento. Portanto, eu penso que nós precisávamos de outro tipo de medidas de curto prazo que relançassem a economia, nomeadamente políticas discricionárias do lado da procura, como política fiscal expansionista, embora reconheça a dificuldade no âmbito do programa de ajustamento, portanto, é inegável. Agora, há muitos estudos recentes e há muitos economistas que estão neste momento a dizer que, em face da possibilidade desta recessão se tornar persistente e ter efeitos persistentes sobre a economia, era necessário algumas medidas de estímulo
de curto prazo, porque esta ideia de que a economia se ajusta para um valor de equilíbrio no longo prazo e que se flexibilizarmos o mercado de trabalho, esse ajustamento é mais rápido, esta é uma ideia que não tem grande suporte empírico. Professor, já vamos voltar ao comentário também para perceber que caminhos pode de facto tomar este Governo para voltar a colocar a economia no rumo certo. Ao telefone tenho já José Abraão, da Federação Sindical da Administração Pública. Muito boa tarde, José. Agradeço por estar connosco também no testemunho direto. Como é que recebe esta intenção do Governo de mexer e de cortar nas indemnizações por despedimento ilegal? Boa tarde. Muito boa tarde. Olha, muito mal, na justa medida em que hoje já não se pode falar de rigidez das relações de trabalho e do mercado laboral, porque deve ser dos países da Europa onde hoje é mais fácil despedir. E numa altura destas, de-se dizer que os despedimentos ilegais devem ser tratados como os despedimentos legais para evitar o recurso à justiça, é qualquer coisa de completamente incompreensível, de inaceitável, porque coloca em causa o Estado de Direito e a partir de um ambiente de intimidação, de medo, de receio que os trabalhadores vivem, quer no setor público, quer no setor privado, que em certas situações põe em causa a democracia e o direito que as pessoas têm até de se manifestar, condicionando de forma decisiva aquilo que é a reação, que é a atitude dos trabalhadores. Portanto, só esperamos é que o Governo aqui tenha bom senso, recue, deixe claramente de desequilibrar ainda mais aquilo que são as relações de trabalho existentes em Portugal, onde cada vez mais é desvalorizado o trabalho, onde cada vez mais os trabalhadores são a parte mais fraca, e se reforça a posição da entidade empregadora que, veja, até já se pode despedir ilegalmente, como sendo qualquer coisa de natural, de aceitável. Ora, isto é completamente incompreensível, é completamente inaceitável e por isso só esperamos é que estas matérias, caso o Governo persista em avançar muito para além daquilo que são as exigências da Troika, acabe no Tribunal Constitucional e tenha uma resposta adequada, evitando esta desregulação, este caminho, e de forma a que o Governo perceba de uma vez por todas que é preciso relançar a economia, é preciso uma aposta na economia, é preciso investimento, é preciso criar condições, é preciso falar verdade aos portugueses e aos trabalhadores, e não é andar permanentemente a esconder este tipo de propostas, este tipo de ideias, que mais não são do que corresponder a uma agenda ideológica que o Governo tem para si próprio, mas que não servem ao país, já que hoje não conseguimos perceber que modelo de sociedade iremos ter a seguir, com propostas desta natureza, com relações de trabalho como aquelas que existem hoje em Portugal, onde a esmagadora maioria dos trabalhadores vive numa situação claramente precária, e não podemos entrar numa situação em que qualquer patrão, menos escrupuloso, porque chegou mal disposto de manhã à sua empresa, ou não gosta da cara de trabalhador, o manda passar pela caixa e fazer contas, seja legalmente, seja ilegalmente, porque isto era introduzir a selvageria nas relações de trabalho que temos. José Abraão, e relativamente ao desbloquear desta contratação coletiva, que é outra das intenções do Governo? Olhe, nós queremos esperar para ver, na justa medida em que o Governo acaba por inviabilizar as portarias de extensão como instrumentos de alargar as condições de trabalho que resultam da contratação coletiva em Portugal aos trabalhadores que não têm, aos mais fracos. De facto, o Governo, nestes últimos 10 anos, deu uma pancada enorme naquilo que são as relações na negociação coletiva. Devo dizer que há cerca de 2 anos e meio, mais de 1.300.000 trabalhadores estavam cobertos pelas revisões dos contratos coletivos de trabalho. Hoje, infelizmente, nos chegarão a 300.000 a que estão cobertos por estas alterações aos contratos coletivos de trabalho. E, portanto, incentivar a negociação coletiva é um dos fatores mais fundamentais para o reequilíbrio das relações laborais e de tal modo que não possamos assistir àquilo que está a acontecer, por exemplo, na administração pública, onde os sindicatos deram um impulso enorme
na negociação coletiva com os acordos da entidade empregadora pública, negociando as 35 horas, e o Governo inviabiliza, por falta de uma assinatura, pondo até em causa o poder local democrático, tem autonomia objetiva e financeira, evitando que cada serviço, cada autarquia possa ajustar o tempo de trabalho às suas próprias necessidades e à região onde se inserem. E, portanto, tudo isto está colocado exatamente ao contrário. Devo dizer que é a democracia que vimos construindo que começa a estar em causa, começa a estar em perigo, e naturalmente que os trabalhadores e os cidadãos em geral irão reagir a este tipo de propostas, a este tipo de ideias que são claramente fraticidas numa política de terra queimada sem nos conduzir a lado nenhum. José Abraão, agradeço-lhe por estar connosco no Testemunho Direto. Muito obrigada pela sua opinião. Partimos já também ao encontro de outra opinião. Ao telefone tenho já a Joana Carneiro, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Muito boa tarde, Sra. Doutora. Aquilo que lhe pergunto, estamos de facto perante um conjunto de propostas que carece de discussão e também de entendimento com os parceiros sociais, mas aquilo que lhe pergunto é como é que vê estas propostas? Há aqui mais equilíbrio se avançarmos com esta ideia de cortes nas indemnizações, ou introduz-se aqui um desequilíbrio naquilo que é o mercado laboral? Antes de mais, eu tenho que referir que eu tive a oportunidade de ler aquilo que estava na 10ª avaliação do Memorando de Entendimento da Troika e de verificar que efetivamente menciona a criação de incentivos à diminuição de litígios em tribunal. Mas não tive acesso à 11ª avaliação que tem sido falada e que tem dado origem às notícias que surgiram durante o dia de hoje. O que eu queria dizer a propósito disto é que do que consta da 10ª avaliação, nomeadamente dessa ideia de criar incentivos à diminuição dos litígios em tribunal, daí não resulta necessariamente que isso se faça através da diminuição dos montantes das indemnizações. Não consegui perceber qual é o salto lógico para as notícias no sentido de virem noticiar que é pretensão do Governo baixar as indemnizações por despedimento ilícito ou até o pagamento dos salários intercalares, como vi mencionado. O Governo já confirmou que, pelo menos, que pretende fazer alterações nesse sentido e também não desmentiu que isso possa acontecer. No esclarecimento do Governo, ele remete para o memorando anterior. E, como lhe disse, o memorando anterior, em momento algum, fala sobre baixar indemnizações por despedimento ilícito. O que refere é, de facto, criar mecanismos que permitam haver menos litígios em tribunal. Que, na sua opinião, também como especialista em Direito do Trabalho, que mecanismos poderiam ser esses? Os mecanismos poderiam, eu creio que hoje também na pesquisa das notícias que fiz vi referido a uma situação que tem a ver, por exemplo, com as custas destes processos em tribunal, poderia ter que ver com a criação de mecanismos que promovessem mais acordos entre trabalhadores e entidades empregadoras. Agora, muito sinceramente, não estou a ver onde é que a diminuição das indemnizações por despedimento ilícito vai incentivar ao igualar esses valores, vai evitar litígios em tribunal, muito pelo contrário, não é? Eu acho que quanto maior for a diferença entre aquilo que são indemnizações por despedimento ilícito e as compensações no âmbito dos despedimentos que são promovidos dentro da legalidade, quanto maior for essa diferença, menor será a vontade do empregador em recorrer a um despedimento ilícito, não é? Em se lembrar de dizer a um trabalhador vai-te embora, porque uma pessoa só recorre a um despedimento ilícito ou só recorreria a um despedimento ilícito se não tivesse nada a perder. E não será esse o caso, não é? E relativamente às leis laborais, considera que de facto já existem leis para regular esse mercado do trabalho, permitindo que ele seja flexível o suficiente?
as alterações que têm sido realizadas têm sido no sentido de flexibilizar o mercado do trabalho. Obviamente que depois poderão surgir algumas ideias que até podem parecer bem intencionadas, mas depois na prática não ter esse resultado, não é? Eu recordo-me, por exemplo, há uns tempos se ter falado da ideia de aumentar o número de horas de trabalho como se isso fosse gerar mais produtividade e depois, e bem, o Governo recuou, chegou à conclusão que trabalhar mais horas não é sinónimo de trabalhar mais e melhor, não é? Se por acaso, e eu continuo a duvidar que esta ideia vá avante, mas se por acaso tivesse surgido a ideia de baixar as indemnizações por despedimento ilícito, como se isso pudesse, de alguma forma, evitar ou diminuir os litígios em tribunal, seria necessário realizar estudos para perceber se seria mesmo isso que iria acontecer. Eu tenho sérias dúvidas, acho que não, acho que muito pelo contrário, ia criar mais litígios em tribunal, porque, como lhe referi, os empregadores teriam menos a perder e recorreriam mais facilmente ao despedimento ilícito, ou seja, fora dos trâmites da lei e fora da legalidade, não é? Doutora Joana Carneiro, agradeço-lhe a participação, muito obrigada também pelas suas explicações, obrigada por participar connosco no testemunho direto. Se está desse lado e também tem uma opinião sobre este tema, já sabe, ligue o 229538525, estamos a falar das propostas do Governo, que quer introduzir algumas alterações naquilo que são os critérios para as indemnizações por despedimento. Uma das ideias pode estar em cima da mesa, tem mesmo a ver com os cortes nas indemnizações por despedimento ilegal e igualá-las assim aos despedimentos legais. Falamos neste caso de despedimentos legais são pagos 12 dias por cada ano de trabalho, no caso de despedimentos ilegais 15 a 45 dias por cada ano de trabalho, uma decisão que cabe aos tribunais. Já sabe, ligue o 229538525 para participar no testemunho direto, também através de e-mail testemunhodireto@sap.pt ou deixar-nos a sua mensagem na página de Facebook do Porto Canal. Professor Paulo Mota, de facto há aqui muitas questões que se levantam, desde logo com a legalidade ou não desta medida, com os sindicatos a deixar essa ideia de que pode ir contra aquilo que é a Constituição portuguesa e que teria aí que se fazer uma mudança. Considera que, de facto, há pouco falava na questão da economia e do crescimento económico, já deixou claro que esta não é uma medida que promova esse crescimento, mas estava há pouco a dizer algumas das ideias ou algumas das medidas que ajudariam esse crescimento. Quer explicá-las melhor? Só para concretizarmos e as pessoas perceberem o contexto em que se fala de flexibilidade do mercado de trabalho português, de facto, até há pouco tempo o mercado de trabalho português era considerado relativamente rígido. Neste momento, tendo em conta o Índice de Proteção ao Emprego publicado pela OCDE e que é talvez o índice mais completo relativamente a esta matéria, e que é um índice que capta a rigidez relativa à dificuldade do despedimento coletivo e do despedimento individual, do trabalho regular, coloca Portugal com um mercado mais flexível do que a Alemanha, do que a Bélgica, do que a Holanda, do que a França, do que a Itália e do que o Luxemburgo. Portanto, tudo países muito mais desenvolvidos que o nosso. Portanto, o nosso mercado de trabalho neste momento, em relação a estes países, é mais flexível. Agora, por um lado, o que se sabe, o que é dos livros, dos manuais, é que se pretende flexibilizar o mercado de trabalho, isso deve ser feito numa fase de expansão. Porque se aproveita o benefício da reforma estrutural ao mesmo tempo que se evita o aumento do desemprego. Portanto, a fazer uma reforma deste tipo é sempre melhor fazer em expansão. A menos que sejamos obrigados, mas também, se o formos, a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer que não é a melhor medida e tentar lutar contra ela. Portanto, também o argumento de dizer que não temos alternativa, podemos não ter, mas o primeiro passo é dizer que isto não é, se calhar, a melhor solução. Agora, o que em termos dos estudos económicos ultimamente tem-se revelado é que
Primeiro, o impacto da política fiscal, e nomeadamente o impacto da política fiscal expansionista, é sobretudo forte numa altura em que as taxas de juros são muito baixas, muito próximas de zero, como é o caso atual da nossa economia e da zona euro, e no caso em que a economia sofre uma recessão profunda. E, portanto, nós estamos numa situação em que os multiplicadores fiscais, em que os multiplicadores do investimento público são máximos. E muito provavelmente maiores do que um, o que significa que um aumento do investimento vai levar a um aumento do produto que mais do que compensa o aumento do investimento. O que significa que uma política expansionista, ao nível do investimento, não geraria um aumento da dívida e geraria, pelo contrário, um aumento do crescimento e eventualmente até uma melhoria das condições do déficit da dívida. O que impede esta política expansionista nesta altura? O que impede, neste momento, é o reconhecimento de que o que nós devíamos fazer na nossa economia é exatamente o contrário do que fazemos, que é insistir nestas políticas de austeridade. E a outra ideia é a seguinte: há também ampla evidência de que os efeitos negativos das recessões persistem e não se desvanecem, por mais flexível que tentemos colocar o mercado de trabalho. E se isso acontece, então a austeridade vai gerar um agravamento da recessão que vai persistir. Eu queria só tentar explicar isto aos senhores telespectadores, que a austeridade, esta ideia da austeridade expansionista baseia-se nesta premissa. Se o Estado controlar a despesa e controlar os gastos governamentais, as pessoas irão ficar com a ideia de que no futuro o peso do Estado será mais baixo e o nível de impostos que vão ter que pagar é também mais baixo. E como acham que no futuro o nível de impostos que vão pagar é mais baixo, ficam com a sensação de que o seu rendimento permanente, e o rendimento permanente é uma espécie de um rendimento alisado, uma média do rendimento ao longo do tempo, aumenta. E ficando com essa sensação de que o seu rendimento permanente aumenta, começam no presente a consumir mais. E as empresas também a investir mais. E eu estou convencido que nenhum de nós pensa desta maneira. E, portanto, este argumento, esta forma de racionalizar a austeridade expansionista, é uma ideia baseada na expectativa, nas expectativas das pessoas, e há aqui um sobrepeso das expectativas em detrimento dos efeitos reais, que são uma recessão profunda, que causa impactos duradouros no mercado de trabalho, causa impactos duradouros no mercado de produto. Professor, já vamos voltar ao comentário, vamos ouvir também a opinião dos nossos telespectadores. Ao telefone tenho já a Maria Adelina, é reformada. Muito boa tarde, Maria. Qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde. É sim, eu concordo em parte com o seu convidado, mas só queria fazer uma pergunta, se fosse possível ele me responder. É assim, os despedimentos, pronto, se é justa causa e com essas histórias todas, calham sempre para o mais pequeno. Já se pensaram que se fosse a despedir os ministros e os deputados que têm saído da Assembleia da República e do Governo, se eles tivessem essa restrição também, essas indemnizações que fossem assim tão pequenas, que o país estava melhor, começando por ordenado deles e pelas mordomias que eles têm. Se eles começassem aí a tirar do dinheiro deles, olha cá, países estrangeiros, que os ministros até vão de bicicleta e de transportes públicos. Os nossos não querem isso. Dão só o luxo de fazer pouco do pobre, que somos sempre os pobres que pagamos. Por isso, para mim, não é nada de maior estarem eles a fazerem isto, as indemnizações, serem o mínimo possível. O que é que eles querem fazer mais? Eu só digo uma coisa, tenho vergonha de ser portuguesa, mas ao mesmo tempo tenho pena de já estar nesta idade, que eu ia para as lutas e para tirar os governos para fora, porque a partir do que foi o Mário Soares, nós já estávamos mal, cada vez temos ficado pior. E por isso não me admira estes despedimentos, e não me admira se eles nos tirarem mais, mas é aos pobres. Porque eles próprios, eles deviam ser o exemplo, e não são. Eles estão a mandar comunicados de cumprimentos e de fazer isto, fazer aquilo, ao cabo e ao resto eles fazem para eles. Aos pobres que trabalham, que dão um ser a eles e que dão um ordenado ao fim do mês a eles e bem chorudos, eles não pensam nisso. Era isso que eu gostava que o seu
como é... Ai, agora fugiu-me a cabeça. Gostava de ter resposta para essa pergunta, Maria Adelina. Agradeço-lhe a participação no Testemunho Direto. Muito obrigada também por ter participado. Muito obrigada. É de facto uma pergunta que é difícil também responder e teríamos que a fazer às pessoas certas, mas, professor Paulo Mota, de facto esta questão do exemplo, as pessoas tentam rever-se no exemplo e esse ajustamento que falou há pouco foi feito pelas famílias, ou grande parte desse ajustamento, as famílias ajustaram-se, pagaram mais impostos como foi exigido. Falta de facto o ajustamento do lado do Estado. As pessoas não veem esse exemplo? Não, esta crise é uma crise basicamente do setor privado. Não é? A crise financeira que despoltou esta crise das dívidas soberanas é uma crise do setor privado. É uma crise do setor privado que se transformou numa crise de dívida pública. E, naturalmente, os países mais débeis, e também já tive a oportunidade de falar noutras ocasiões com certo contágio em relação à Grécia, porque a Grécia efetivamente tinha um problema ao nível das contas públicas. Aí sim não há dúvida que há claros indícios que o Estado grego estaria insolvente. Agora, quanto aos outros países, há um efeito de contágio, há um efeito da crise financeira e não, perante esta situação não é normal um aumento desta natureza na dívida pública, a percentagem do PIB. Portanto, essa questão do ajustamento do Estado, certamente que haverá erros, certamente que haverá aquilo que se chamam as tais gorduras, mas o ajustamento desse despesismo tem os seus limites. E neste momento o que nós precisávamos era efetivamente política fiscal expansionista. Eu queria dizer o seguinte... E consegue explicar às pessoas o que é isso da política fiscal expansionista mais... Investimento público. Investimento público, não é? Nós estamos numa situação em que, quando eu digo isto, nós estamos numa situação em que a taxa de inflação em Portugal ronda aos 0,3%. Uma taxa de inflação muito próxima de zero. Eu gostava que as pessoas percebessem que isto é uma situação dramática. Uma taxa de inflação muito próxima de zero, com possibilidade de se vir a tornar negativa, isto significa que as pessoas observam uma diminuição dos preços e vão adiar as suas decisões de consumo e as empresas vão adiar as suas decisões de investimento. Inflação negativa é pior que inflação alta. E esta inflação muito próxima de zero é um claro sinal de insuficiência da procura. E numa situação de insuficiência da procura, a primeira coisa que se deve fazer não é flexibilizar o mercado de trabalho. É aplicar a política fiscal expansionista, nomeadamente ao nível do investimento. Precisamente numa altura em que os multiplicadores fiscais são mais elevados. Precisamente numa altura em que a potência da política fiscal é mais elevada. Isto está documentado por prémios Nobel da Economia. E esse investimento público de que fala, que é necessário, estamos a caminhar para o final do programa de ajustamento, terminou a 11ª avaliação, resta apenas uma última avaliação. Em maio a Troika sairá à partida de Portugal, a ver vamos se com uma saída limpa ou com um programa cautelar. Vislumbra algum investimento público que possa existir para inverter a política que até aqui temos feito? Não vislumbro por dois motivos. O primeiro é que, efetivamente, essa também não é a ideia da Troika, nem dos nossos parceiros. Não é a ideia da zona euro. E também não é a ideia do nosso governo. E, portanto, não vislumbro. Agora, eu percebo as dificuldades. Há sempre esta ideia que se coloca que não há alternativa porque tudo isto é demagógico. De onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro? Esta pergunta, de onde é que vem o dinheiro? Bem, isto não é muito fácil das pessoas perceberem isto, mas o Banco Central Europeu cria dinheiro a partir do nada. É rigorosamente assim. O limite é a credibilidade que as pessoas têm na instituição e na circulação monetária para servir de meio imediato de pagamento. Este é o limite. Efetivamente, se o Banco Central Europeu imprimir demasiadas notas, se criar demasiada moeda, isso pode gerar um problema de inflação e a inflação mina a credibilidade na moeda. Mas neste momento o problema é de deflação. Portanto, o Banco Central Europeu podia ter efetivamente um papel, como tem a Reserva Federal Norte-Americana. Devia emitir mais moeda, na sua opinião? Deveria, digamos assim, deveria ajudar mais. Por exemplo, deveria
comprar mais dívida pública dos países periféricos. Não sei se as pessoas têm essa ideia, mas a instituição individual que mais dívida pública americana tem é precisamente o Banco Central Americano. O Banco Central Americano funciona de uma forma diferente do Banco Central Europeu. Portanto, se o Banco Central Europeu funcionasse de outra maneira, provavelmente Portugal não teria tido uma crise de dívida soberana, assim como a Irlanda. Talvez o caso não seja igual na Grécia, porque o Banco Central pode intervir para uma crise de liquidez. Quando o problema é de solvência, aí sim lá está, tem que haver o tal ajustamento. E, eventualmente, uma falência parcial. Professor Paulo Mota, de facto são muitas ideias para assimilarmos e para percebermos também os caminhos que a economia pode tomar para inverter este rumo. Hoje estamos a falar dos cortes nas indemnizações ilegais. É uma proposta que vai ser discutida entre Governo e parceiros sociais. Queremos a sua opinião, se esta medida ajuda a relançar a economia, se por outro lado vai também diminuir o recurso dos trabalhadores aos tribunais. Ligue, dê a sua opinião. 22-953-8525, é este o número que deve ligar. Pode também responder para o inquérito e se a sua resposta é sim, se a medida ajuda ao crescimento económico, liga ao 760-300-621. Se a sua resposta é não, liga ao 760-300-623. Pode também deixar o seu comentário na página de Facebook do Porto Canal. É lá que vamos em seguida também para espreitar alguns dos comentários dos nossos telespectadores e passo então a ver alguns dos comentários. Neste caso, o Jorge Neves deixa-nos o seguinte comentário: os cortes têm sido um objetivo político deste governo de tornar as pessoas mais pobres e também com salários mais baixos para se poder despedir mais facilmente e assim contratar novos empregados com salários ainda mais baixos. Isto está a ser maquinado para favorecer os grupos empresariais e ter uma população ativa a trabalhar quase de borla. Agora, se as pessoas fossem masoquistas, continuam a votar nos partidos de direita, que não têm vergonha e pudor. A revolução é a mensagem deixada pelo Jorge Neves. António Cunha diz que qualquer corte que seja feito a que nível, só vem prejudicar a economia em todos os aspectos, pois todos nós gastamos em função do que recebemos. Ora, se recebemos menos, gastamos menos e o crescimento económico é negativo. Orlando Correia Machado diz que os cortes ajudam a economia de quem tem que pagar e mais, e ajudam a fazer crescer o crime, criminalizando não o prevaricador, mas antes o beneficiário de tão abominável situação. Porque, uma questão deixada aqui pelo Orlando Correia Machado, por que não também começar a prender as vítimas e deixar os ladrões à solta? É uma ideia inovadora, não acham? Outra das opiniões da Irene Mota diz que tem-se visto a economia em algum corte aumentar, não quanto os cortes, menos se investe em nada. Diz que não é preciso ser doutor de economia e era bom perguntar a uma dona de casa se sim, se essa tem como investir e não se sentiu onde foram investidos os cortes. Altura para escutarmos também a opinião de outro telespectador, Alcino Faria, liga-nos da Trofa. Muito boa tarde, Alcino. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Peço-lhe só que baixe o som da sua televisão para podermos ouvi-lo da melhor forma, por favor. Olha, eu em primeiro lugar... Estou? Sim, estou a ouvi-lo, pode falar. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Porto Canal, tanto ontem no debate da maternidade como hoje neste debate. Tenho aí pessoas excelentes como comentadores. Era esse o meu agradecimento, porque vale a pena perder um bocadinho de tempo para ver a Porto Canal. Em relação a estas indemnizações, a gente sabe perfeitamente quais são as opiniões deste governo, né? Sabe qual é o caminho que ele quer? É pôr o povo outra vez a trabalhar com a sopa e a trabalhar de borla. É isso que eles querem, porque eles são sabiá, são pessoas que nunca trabalharam, que nunca fizeram nada. A gente trabalha há 40 e tal anos, 50, não sabe qual vai ser o futuro dele, né? No meu caso, eu trabalho há 42 anos, tenho desconto há 42 anos, e não sei qual vai ser o meu futuro, se vou ter reforma, se não vou, infelizmente. A gente anda para aqui assim e não sabe o que anda. E eu acho que está na altura das pessoas se revoltar um bocadinho. Quem trabalha, quem está a ser espezinhado, e está a ser governado por pessoas que, infelizmente, eu não queria ferir ninguém, mas a verdade é uma só. Pessoas que não sabem o que é trabalhar, não sabem o que é dar no duro, não sabem o que é... E pronto. E põem estas leis que estão a servir alguém, não?
Era esse o meu comentário. Queria Muito dar um obrigada. agradecimento ao Porto Canal, porque vale a pena ver este debate. Eu tenho acompanhado e gostei muito, era esse o meu agradecimento. Muito obrigada, Alcino Faria, obrigada pelo seu comentário. Muito obrigada, muito obrigada pelo seu comentário deixado aqui também no testemunho direto. Professor Paulo Mota, estamos mesmo no final do nosso tempo, mas de facto fica claro que este caminho não nos vai levar a bons resultados, na sua opinião, para terminarmos. E eu gostava, assim, até para dizer, em resposta até à primeira telespectadora, que, de facto, a ciência económica é capaz de dar uma resposta muito melhor a estes problemas do que aquilo que é normalmente apresentado. Portanto, é muito pouco dizer para a ciência económica que vamos liberalizar e esperar que a economia se ajuste. E, enquanto isso, vamos estar durante 10, se calhar 20 anos, numa situação de, no mínimo, de estagnação, em que as pessoas efetivamente passam mal de uma forma desnecessária. Não é? Falta de vontade política para inverter este rumo? Eu não quero política e, se calhar, falta de conhecimento. Se calhar, falta de conhecimento. Não é? Professor Paulo Mota, agradeço-lhe uma vez mais ter estado connosco no programa Testemunho Direto. Muito obrigada. Falta-nos apenas revelar aquilo que foram os resultados do inquérito. A pergunta que lhe fazíamos na tarde desta quinta-feira é se os cortes nas indemnizações vão ajudar no crescimento da economia. A resposta inequívoca. Os telespectadores que responderam ao inquérito responderam que não. 100% dos telespectadores que responderam disseram não. Ponto final neste Testemunho Direto de quinta-feira. Regressamos amanhã, sexta-feira, com um novo tema. Continuo desse lado na companhia do Porto Canal.